Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos ao Ateliê Canroyan. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a afinação do seu instrumento. Esse vídeo serve para violino, viola, violoncelo e vários outros instrumentos, mas eu vou me concentrar neles, tá bom? E esse vídeo é um resumo, embora a gente fale assim tudo o que você precisa saber sobre afinação, mas obviamente não é tudo, tá bom? Eu vou falar aqui de aproximadamente 13 questões sobre afinação, muito importante, e depois, na segunda parte do vídeo, eu vou falar na prática, como que faz isso na prática, mostrando aqui como afinar um instrumento, tá bom? Tentando fazer um resumo. Espero que vocês gostem. Antes, recados, agradecimento por nos acompanharem, agradecimento a todo mundo que deixa o like, a plataforma exige, usa isso, né, para medir se o vídeo vai ser recomendado ou não, tá bom? E também agradecimento por todos que nos auxiliam a divulgar o vídeo. Recadinho rápido, quem está nos acompanhando também pode nos enviar o seu instrumento, né, de todo o Brasil para ajuste. É só entrar em contato comigo aqui através do contato na descrição. Só enviar o ajuste e envio novamente, tá bom? Bom, vamos lá. Eu sempre observei que o músico tem muita dificuldade na afinação. Normalmente não sabe o que é afinação, não sabe, o músico que está começando, tá? Não sabe o que é ajuste, sonorização, confunde os termos e às vezes até quem já toca há algum tempo, às vezes tem dificuldade de entender certas questões sobre afinação. Já vi muitos músicos e estudantes, esse violino já foi afinado. Afinação, para a gente começar aqui nossa conversa, nosso bate-papo, é igual banho. Você tomou ontem, parabéns, mas tem que tomar de novo hoje. Não é assim, esse instrumento foi afinado, todos os meus problemas se resolveram. Não existe isso. Não funciona. Você tem que afinar ele sempre. No decorrer do uso, ele suja. Você tomou banho, caiu alguma coisa, sujou, né? Então nós vamos falar aqui dessas questões sobre afinação. Primeira questão sobre afinação é o ajuste, tá? O seu instrumento, eu sei que quem está acompanhando a gente há bastante tempo, eu já ouvi falar muito isso, mas se o seu instrumento não estiver ajustado, sonorizado, você não vai conseguir afinar, ou você vai ter muito mais dificuldade. Por isso que eu falo que o ajuste sempre ajuda, sempre auxilia você, né, a ganhar tempo no seu estudo. Então o instrumento vem sem ajuste, ele precisa passar pela sonorização, que foi o que a gente fez nesse violino, que é o ajuste das cravelhas, pestana. Quando a gente faz todo esse trabalho, você vai conseguir controlar melhor a cravelha. Então quando você controla melhor a cravelha, você consegue que ela responda ao que você está pedindo. Ou seja, o ajuste é a primeira questão que você precisa saber quando você vai afinar o seu instrumento, tá bom? Eu comprei um instrumento de fábrica, estou assistindo o seu vídeo, é a primeira vez que eu vejo e não estou conseguindo afinar. Justamente porque esse instrumento não tem ajuste. Procura ajuste antes de prosseguir, tá bom? Tem coisa que não tem como pular etapas, tá? Bom, segunda questão que você precisa saber. Essa é muito importante. É normal o instrumento desafinar. Ele também foi feito para desafinar. É normal, tá bom? Muitas das vezes a gente fala assim, nossa, meu instrumento está desafinando. É normal, tá? Se eu pegar aqui, ele desafinou. Se eu afinar o instrumento e tocar, o simples fato de tocar, de pressionar a crina na corda e mudar a tensão, faz com que o instrumento desafine, tá? A mudança da temperatura, milhões de coisas fazem com que o instrumento desafine. Então, aprenda, entenda, é normal o instrumento desafinar, tá? Eu quero um instrumento que nunca desafine. Não existe, até instrumentos digitais desafinam, tá bom? Então, nós vamos falar mais sobre isso aqui no decorrer, tá? Então, muito cuidado com os termos que a gente vai usar. Às vezes, para vocês terem ideia, em orquestras sinfônicas, às vezes eu estava tocando nas orquestras, toquei em diversas orquestras, e aí as peças, por exemplo,
O Beethoven escreveu uma sinfonia em 4 movimentos. Então a gente tem primeiro movimento, segundo, terceiro e quarto. Entre o primeiro e o segundo movimento tem um tempo, né? Teve ali, cortou, e aí você tem ali um breve momento de silêncio entre um ato e o outro de uma ópera, por exemplo, né? E às vezes eu já estava tocando em orquestras que a orquestra desafinou tanto que o maestro usou esse silêncio para reafinar a orquestra. Por quê? Desafinou, mudou a temperatura. Então acontece do instrumento desafinar. É normal. Ensaio, por exemplo. Quantos ensaios eu já tive tocando que eu levantei a mão e pedi para quem estava regendo, pode repassar o Lá, por favor, para afinar? Então é normal acontecer de desafinar, tá bom? É normal. Terceira questão, que já vai começar a ajudar vocês a entenderem, quando a gente fala de afinação. Vamos afinar um instrumento. Existe uma coisa que se chama qual é a afinação. Como assim, Felipe? Qual é a afinação? Tá bom? Vamos entender. O Lá, quando está afinado, a nota Lá, como todas as outras notas, elas são medidas em hertz, tá? Posso até falar mais sobre isso. E aí, o que nós temos ali? Nós temos várias afinações. O Lá, 440 Hz, que é o Lá que é utilizado nos órgãos da congregação, por exemplo, da CCB. Então, é utilizado o Lá, 440 Hz. As orquestras sinfônicas costumam afinar 442, um fio de cabelo mais alto, né? Soa um pouco melhor, brilha um pouco mais, dependendo do contexto. Por curiosidade, o tampo ele é afinado, tem o ponto nodal e você tem uma afinação ali, uma nota que ele tine, uma nota que ele soa, tá? E aí o que acontece? No período barroco, por exemplo, o período de Bach, Vivaldi, a saber, né? Eu já falei aqui, barroco, de 1600 ou 1620 até 1750, classicismo 1750 a 1810, romantismo a partir de 1810, depois tem pós-romantismo. Alguns historiadores põem primeiro barroco, segundo barroco, e antes do barroco também tivemos períodos muito promissores, que um só existe por causa do outro, porque cada um bebe na fonte dos seus predecessores, né? Por isso, quando se fala de inovação, hoje eu dou muita risada, porque as pessoas falam de inovação como se fosse uma coisa completamente nova, surgir do absoluto nada. Isso não existe. Não tem como você surgir absolutamente do nada. Não tem como, né? Para ter uma inovação tecnológica na internet, você não usa força elétrica, por exemplo, né? Um exemplo só. Então, enfim, voltando para cá. Existem várias afinações. Então você primeiro precisa saber qual afinação você está usando do seu instrumento, tá bom? Como que funciona isso? No afinador eletrônico ali tem 441, 442, 440, ou numa orquestra, que é um sistema de afinação por comparação, que eu já vou falar, o músico leva isso em conta, tá bom? E só uma ressalva antes da gente continuar, que esse vai ser um vídeo com bastante conteúdo para vocês. Quando, com muita atenção, a gente vai tocar o período barroco, eu sou obrigado a utilizar uma afinação do período barroco? Existem infinitas discussões a esse respeito. Eu posso resumir para vocês dizendo que ocorre mais ou menos o seguinte: existem grupos de época, tá? Que tocam com instrumento barroco, cordas de tripa, arcos barrocos, uma técnica mais próxima. Por exemplo, o barroco não tinha um vibrato como a gente usa, esse vibrato que a gente chama de vibrato romântico, né? Que é aquela coisa toda, né? O vibrato, talvez depois do barroco, ali no classicismo, era tido como um ornamento. O pai do Mozart, o Leopold Mozart, que escreveu um tratado, falava muito a respeito disso. Inclusive, a gente consegue ter uma ideia do som nesses períodos por vários fatores. Eu posso citar 2 aqui para vocês. Um desses fatores, né, são estudos organológicos, estudos dos instrumentos. Aí a gente tenta saber como ele soava. Embora muitas das técnicas se perderam. E o outro são os relatos, né? Mas enfim, a gente pode tratar disso
em outra ocasião. Então vai ter grupos sim que tocam com afinação barroca. Vai ter grupos que tocam instrumentos modernos um pouco mais baixo, afinação, tipo barroco. E vai ter grupos modernos com instrumentos modernos com técnica mais próxima ao barroco. E vai ter grupos também modernos com técnica moderna, com som moderno, com vibrato. Então, né, eu não sou senhor de interpretações e julgar o que está errado ou o que está certo. Não, longe de mim, né? É muito comum, já falei na música, nas traduções escolásticas, só o meu está certo e todos os demais estão errados, porque eu sou o dono da verdade. Esse pensamento, já falei, ele levou a muitos problemas, inclusive essas desgraças que ocorreram lá na Segunda Guerra Mundial veio desse pensamento extremado, né? Bom, enfim, voltando para a afinação, existem várias afinações, tá? Então, muito cuidado, tá bom? Com que referência de afinação você está usando? Mais um adendo aqui para vocês verem como o assunto é complexo. Isso não pode ser utilizado como desculpas. Não, eu estou fazendo a minha afinação particular. Desde o momento em que você definiu, você tem toda a estrutura ali dentro. A afinação não é uma questão de opinião, né? Tem a nota ali afinada, mas você tem várias bases. Eu vou dar um exemplo que talvez não seja o melhor, mas você tem sistemas de medidas, certo? Como polegada, sistema métrico de centímetros, milímetro. Então, qual base que você vai utilizar? Seria mais ou menos isso, tá bom? E falei da terceira questão, vou falar aqui para vocês agora da quarta questão. Rapidinho antes da gente entrar, peço a gentileza de nos ajudarem a divulgar esses vídeos nossos, tá bom? São vídeos que, como vocês veem, dá muito trabalho fazer, né? Muito conteúdo, tem que organizar. Nos ajudem a divulgar, para que os caros amigos de vocês também matem essa sede de conhecimento. E também podem nos enviar o instrumento de vocês para ajustes de onde vocês estiverem, do Brasil todo. É só nos enviar, pacotar e nos enviar entrando em contato aqui pelo nosso WhatsApp que está na descrição, tá bom? Bom, maneiras de se afinar o instrumento. Eu já vou depois falar na prática, mas vamos entender para ver como a questão é complexa. Existem várias, tá? Existem várias. E eu vou falar aqui de duas. Uma é a comparação, tá? Essa, quem está começando vai ter mais dificuldade. Comparação é assim: um instrumento de referência, normalmente o oboé, né? Por quê? Porque ele é o que tem o som mais penetrante. Se a gente pegar o gráfico do som, ele é o mais regular. Mas enfim, né? Poderia falar horas sobre isso. E então o oboé toca, você ouve lá a nota do oboé, tá, e você vem aqui, compara e afina. Ou seja, você vai deixar a sua nota igual a dele, ouvindo, tá mais alto, tá mais baixo. Então a primeira maneira é a maneira comparativa. Então você afinou o Lá, certo? Deixou ele precisamente afinado. E o que você vai fazer agora? Você, a partir do Lá, vai afinar as demais notas pela quinta justa. Você não sabe o que é uma quarta, uma quinta, são intervalos. Intervalo é a distância entre os sons. Tem um vídeo que eu falo sobre intervalo aqui. Vou colocar Ateliê Canroyan intervalos. E aí a gente vai conseguir entender como são esses, como funciona a relação intervalar. Então, você comparou e depois você vai pela referência das outras cordas. Normalmente, tá? As orquestras sinfônicas usam esse sistema. Você afinar uma nota e você afina as outras pelo ouvido relativo. Muitos lugares também afinam com essa técnica, mas aí toca-se as demais notas para o músico ouvir e chegar lá. Por exemplo, igrejas, a congregação mesmo chegou a fazer isso, alguns lugares fazem, outros não. Então vai lá e toca o Ré, o Sol e o Dó para você afinar de acordo com o órgão, tá bom? Esta é uma das maneiras, a maneira de comparação. Ah, dá certo se eu afinar a quinta ali, depois eu vou falar disso aqui, tá bom? E a segunda maneira de se afinar, tô falando dentro da questão 4, é usar o afinador. Você olha o afinador, tá bom?
e você vai afinando. Ele vai dizendo se está alto ou se está baixo. Você vai acompanhando ali no verdinho. Esta é outra maneira de se afinar. Funciona também? Funciona. Algumas coisas você não vai conseguir deixar extremamente preciso. O que é legal você saber nisso, tá? Você precisa saber que o afinador não é preciso, tá? Não é. Muita gente, tal. A maioria não é preciso, tá? A maioria não é preciso. A emissão também no instrumento, às vezes, oscila um pouco, tá? Nós vamos falar melhor disso aqui na parte prática, tá bom? Então, vamos para a quinta questão, depois a gente volta. Vocês já viram que vocês vão ter um vídeo para estudar, né? Um vídeo para falar bastante. Quinta coisa que você precisa entender, tá? Às vezes, o seu afinador vai captar notas que você não está tocando. Na verdade, está, mas vamos entender melhor. Como assim? A gente tem a série harmônica, certo? Eu já expliquei o que é aqui, quem não viu ainda, acha nosso vídeo aqui, Ateliê Canroyan, série harmônica. Eu dou uma aula para vocês na lousa, tal, tem bastante coisa. E ali, o que acontece? Nós tangemos uma nota. Eu vou resumir, tá? E essa nota, a corda vibra, querendo ou não, a metade dela vibra, gerando uma nota que é uma oitava acima. E aí nós vamos tendo notas geradas dentro destas notas. Tá? Acompanhem. Temos notas ao infinito. Normalmente um ouvido bem treinado capta algumas, né? Então você vai tendo notas que são geradas. Às vezes o microafinador, o afinador eletrônico, melhor dizendo, ele capta estas notas. Às vezes capta, por isso que às vezes você vê a nota oscilar. Por isso que nem sempre é confiável. Entenderam? Né? Às vezes a gente pensa, é 100% confiável. Tal. Não. Às vezes ele não é confiável justamente por essa questão. Tá bom? E aí, o que vocês precisam saber? Olha só como a questão é complexa. Nós temos os intervalos lá dentro da série harmônica. A série harmônica explica o tonalismo. O nosso sistema musical, independente do estilo. Claro que alguns estilos têm elementos de outros sistemas, mas ele é um sistema tonal europeu, baseado na escala heptadiatônica tonal maior, menor e suas relativas. Claro que existem escolas que têm a relativa da maior também. Na verdade, que seria, deixa eu lembrar aqui, a harmônica, tá? Que a escola russa, salvo erro, usa a harmônica com sexto grau rebaixado. Enfim. Né? E aí, dentro da série harmônica, nós temos esses intervalos. Lá dentro você tem um intervalo puro, um intervalo que é. Por quê? Alguns intervalos nossos, como quarta, quinta, eles são ajustados, eles não são puros do sistema, por isso que usam o termo justa, ele foi ajustado. O que eu quero dizer? Pode dar conflito na afinação se você seguir cegamente o afinador. Por isso que o músico afina a quinta precisamente no ouvido, porque ele é ajustado. Entenderam o que eu falei anteriormente lá? Nossa, não entendi nada, é muita coisa, muito complexo, muita informação. Para, reassiste, 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 tá? Como eu já falei, eu estou aprendendo uma arte nova, por exemplo, e às vezes eu pego o mesmo vídeo com um mestre falando sobre esse assunto e assisto 20, 30, 40 vezes, anoto e escrevo, tá bom? Bom, outra coisa que você precisa saber, tá? O seu instrumento vai ter ciclos de momentos que ele vai desafinar mais, momentos menos. Um que ele desafina mais, essa sexta questão, cordas novas desafinam mais, tá? Isso já é um pouco mais básico. Por exemplo, você trocou a corda, ela vai lacear. Então ela vai desafinar um pouco mais. Isso é normal, tá bom? Instrumento desafinar é normal, desafinar em demasia não, tá bom? Sétima questão, eu já dei um spoiler anteriormente. O afinador não é preciso, tá bom? Mesmo aqueles de garfo, nenhum afinador é 100% preciso. Ele cai, ele mexe ali, pronto, né? Entortou, já não é mais... e os eletrônicos, eles também não são tão precisos, porque a captação às vezes não é precisa, e às vezes quando você toca, não a captação não é precisa, tá? E aí nós temos a oitava questão, que é misturada
Quando você vai fazer o pizzicato, quando você vai fazer a afinação com o afinador, o meu conselho é que você faça com o pizzicato. Mas eu não vou tocar com o pizzicato, mas a nota vai estar afinada. Por quê? Porque a probabilidade, já que se você quiser usar o afinador eletrônico, tá bom? Para afinar cordas duplas, double strings, com a comparação, que foi a questão 4, a primeira questão, é normal com arco. Mas se você vai afinar com afinador, eu prefiro usar o pizzicato. Por que eu prefiro usar o pizzicato? Porque a probabilidade de ter oscilações no microafinador é menor. Às vezes com arco ele oscila mais, podem testar, tá bom? E aí vem uma explicação, né? Uma vez um cara amigo nosso perguntou, eu afinava e ele se confundia, ele pensava que eram notas diferentes se eu tangesse em lugares diferentes. Eu tenho aqui o violino, qualquer lugar que eu tanger aqui, a nota é sol. Isso é muito importante, tá bom? Só muda a nota a partir do momento em que eu atuei nela. Aqui, 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 eu posso mudar a intensidade, posso mudar a timbre, mas eu não estou mudando a altura das notas. Essa compreensão, às vezes, é por falta da compreensão de que nós temos os seguintes elementos. Nós temos o que é a música? Existem várias definições. A arte do som, divide-se, o som divide-se, porque ele não se divide, a arte não se divide a si própria, em 4 partes: duração, altura, intensidade e timbre, tá bom? Eu disse na provável ordem em que é descoberta pelo homem. Então nós temos duração, propriedade do som ser curto ou longo, altura, a propriedade do som ser grave ou agudo. Então às vezes a gente confunde essas coisas. É importante ter esse domínio, tá bom? E aí, 9ª questão sobre afinação. São várias, tá? Eu estou resumindo. Por que o Lá que se usa nas orquestras? Eu recebo muito essa pergunta. Normalmente é o Lá por causa de uma questão de convenção, tá? Por que convencionou-se? Também tem um motivo, né? A gente tem ali mais ou menos o seguinte: como uma nota média de vários instrumentos, e ela está presente em todos os instrumentos de corda, né? Por exemplo, ela está presente no violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Estou falando dos instrumentos da orquestra, tá? E aí o que acaba acontecendo? Se a gente poderia usar o Ré? Poderia, mas ficou essa tradição, tá bom? Então normalmente é o Lá por causa dessa questão. Questão 10, muita coisa, hein? Se você chegou até aqui, parabéns, se você quer aprender mesmo. O quanto a cravelha gira e a corda responde. Isso é uma coisa que quando está bem ajustada, você vai conseguir aprender e controlar, tá bom? Ou seja, às vezes uma corda aguda responde mais do que uma corda grave, e uma corda grave mais do que uma aguda. Ou seja, você vai aprender aqui, no controle. Cravelhas para afinações distantes, grandes afinações, e microafinador para pequenas afinações. Então você vai aprender ali, controlando. Gira mais, gira menos e dosa a mão para não passar, tá? Ou seja, o quanto ela responde, você vai aprender. Não tem como pôr em palavras. Tem coisas que é muito difícil dizer assim, qual que é o gosto de um vinho? Não sei, você tem que tomar e saber. Eu posso ficar aqui fazendo descrições mirabolantes, mas você tem que tomar e saber. Você tem que aprender ali o quanto gira. E eu vou falar daqui a pouco já de algumas técnicas para afinar, tá bom? Questão 11, muito importante sobre afinação. Há muita dúvida. Nunca afrouxar, por favor, nunca afrouxe as 4 cordas. O seu instrumento ele foi construído para ficar sob esta tensão. Vai trocar de corda uma por vez. Nunca solte as 4 cordas. Isso é muito importante, tá bom? Com licença. Então, se você solta as 4 cordas, o que vai acontecer? A alma pode até cair. Então vou trocar de corda uma por vez, afino a corda nova, toco um pouquinho, afino ela de novo e aí eu vou trocando, tá bom?
O processo de troca de jogo de corda é uma cerimônia, tá? Claro que às vezes estoura e você tem que trocar ali rápido, mas é toda uma cerimônia que tem ali, tá bom? Questão 12. Ó, vamos lá, vamos entender. A vibração por simpatia, tá? Ajuda na afinação. Como assim? O que é vibração por simpatia? Vamos lá. Resumo. Se eu toco uma nota Ré, perfeitamente afinada, e aqui tem uma outra corda Ré perfeitamente afinada, ela vai vibrar sozinha, sem eu ter tangido a segunda, apenas a primeira. A vibração por simpatia. Isso acontece em tudo, tá bom? Isso acontece em tudo. Depois eu posso falar lá por que a taça de cristal quebra. Então, tanto é que muitos instrumentos, como a viola da gamba, tinham cordas simpáticas, cordas que não eram tangidas, mas só recebiam a vibração e ficavam ressoando. Caiu em desuso, porque é extremamente complexo, difícil de afinar. Então, como que eu posso que a vibração por simpatia me ajude na afinação? Por exemplo, se você tocar um Lá aqui, na corda Sol, e este Lá estiver perfeitamente afinado, o Lá, corda solta, vai vibrar também, se ele estiver perfeitamente afinado, na mesma afinação. Uma vez eu entreguei um instrumento para um músico, ele, nossa, mas a outra corda está vibrando junto, está com defeito. Eu falei, não, é o contrário, é justamente qualidade, né? Olha que interessante, como às vezes a falta de conhecimento faz a gente ver uma extrema qualidade como um problema, né? Interessante. Então a vibração por simpatia pode te ajudar. Claro que o estudo do violino é um estudo mais auditivo do que visual, mas isso ajuda no estudo, tá bom? Bom, questão 13, falei já de em outras, que é trocar uma corda por vez, nunca as 4 cordas, tá bom? Agora, vamos para a prática, para a parte prática. E a parte prática eu vou falar aqui de 5 questões. Vamos lá. O que ocorre? Como eu vou afinar aqui o violino na prática? Eu vou resumir, tá bom? Eu vou resumir para vocês. Não dá para falar tudo aqui. Primeira coisa, qual maneira, qual estilo você vai afinar? Você vai afinar ouvindo, comparando, ou você vai afinar pelo afinador? Você tem que definir qual você vai fazer isso. Eu lembro de uma vez, numa escola que eu dava aula, olha que história interessante, eu instruí o aluno, né, mas ri bastante. Ele cantava assim, lá, e ia afinar o instrumento dele pelo que ele cantava, né? Não, eu tenho uma entoação do Lá perfeitamente afinada. Isso é maluquice, tá? Isso não existe. Olha, eu tive a oportunidade de trabalhar com os maiores cantores do mundo, né? Cantores que vinham do Scala de Milão, tenores, sopranos, para tocar conosco nas aberturas líricas, quando eu atuava em orquestra sinfônica. Mesmo quando a gente está falando dos maiores nomes do mundo, nomes que cantaram com os 3 tenores e tal, no ensaio o maestro pede para o músico entoar a nota para ele achar e a partir daí cantar, né? Por exemplo, é muito comum nas grandes óperas você ter um instrumento de apoio que às vezes dobra ou faz uníssono com o cantor em algum lugar para ele ter referência de afinação. Esse negócio de eu ter afinação, lá, canto e afino o instrumento pelo que eu entoei é maluquice, literalmente, não tem outra palavra. Então você já definiu, né, qual tipo você vai usar, tá bom? E aí você vai para a parte prática. O que nós vamos fazer na parte prática? Que é muito importante. Você vai girar a cravelha se for uma distância grande. Microafinadores se for uma distância pequena. Quantidade de microafinadores já falei. Aqui que tá, né? Direto eu recebo perguntas a esse respeito. Tá voltando muito. Se você só girar a cravelha, olha o que vai acontecer. Ela vai voltar. Percebe? Girar não adianta nada. Você vai fazer
o movimento de um parafuso, que é girar e empurrar. O quanto? É difícil dizer. Você tem que sentir ela travar. Você gira e empurra. Voltando lá atrás. Se não estiver afinado, não adianta nada. Perdão. Se não estiver, tá vendo como os termos são confusos? Se não estiver sonorizado, a afinação você não vai conseguir fazer. Tem que ajustar. Então você gira e empurra, tá? Gira e empurra. Que ele trava. Gira e empurra. Também não vai empurrar demais que ele vai quebrar. E também já ensinei nunca fazer aquilo. Você vai quebrar seu instrumento, né? Então gira. É engraçado. Às vezes eu fico pensativo. Eu ensino, aparece um instrumento que quebrou porque empurraram com as duas mãos. Não posso fazer mais nada além de colocar o conteúdo, né? Então, gira e empurra. Você vai sentir que ela vai travar. Gira e empurra. Igual um parafuso. Não é girar e empurrar depois. É girar e empurrar simultaneamente. Juntos. Não um após o outro, mas juntos, tá? Aí ela trava. Então gira e empurra. Segunda questão dessas últimas. Terceira questão, ó. Essa aula aqui vale ouro, hein? Essa aula vale ouro líquido. O braço muda com afinação, a pressão. Você afinou a corda Ré. Você vai afinar, por exemplo, a Sol. Quando você afinar a Sol, a Ré vai desafinar um pouco. Sim. Ah, muita gente já fala, nossa, eu tinha percebido isso, mas não achei que era normal. É normal. Por quê? Porque quando você afinou a Sol, você mudou a pressão sobre o braço e desafinou. Tá bom? Então, essa é a terceira questão. Você afina uma corda, quando você afina ela, você desafina outras. E aí você vai fazer a quarta questão, que é voltar e reafinar. Ou seja, a afinação tem esse ciclo. Você afina uma, afina outra, volta, reafina, vai, afina outra e reafina. Tá? Depois disso, você vai verificar a posição do cavalete. Se necessário, você vai corrigir. Tá? Isso aqui é raro, isso aqui fala isso. Né? E a corda vai correr e trazer o cavalete. Quando você corrigir o cavalete, talvez tenha tido uma micro desafinação. E aí você vai e afina de novo. Então você vai afinando, reafinando, conferindo todas as cordas, voltando e corrigindo o cavalete e reafinando. Cada vez você vai deixando mais próximo, até a hora que você tem um instrumento afinado, tá bom? Bom, eu vou soltar as cordas para voltar o cavalete. Mas aí você vai ter que afinar de novo e vai correr de novo. Então você volta ele com as cordas tensas, tomando todos os cuidados que a gente ensinou. Tentei falar um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo seja um divisor de água na vida de afinação, de afinador de instrumento, de vocês na vida, né, de quando você vai afinar o seu instrumento, tá bom? Desde já, muito obrigado por nos acompanhar.